Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à igreja para quem não gosta de igreja. Espero que você tenha tido uma ótima semana e espero que você já esteja tendo um ótimo domingo. Para nós é um prazer ter você aqui conosco e o meu desejo é que você tenha uma ótima experiência durante esse culto. Nós separamos uma mensagem especial para você, é a nossa mensagem do último domingo. Eu espero que você seja edificado e durante essa mensagem, se você quiser, identifique-se aí no chat para a gente poder entrar em contato contigo. Nós vamos deixar a mensagem para você poder assistir com a sua família, ter um momento de oração e no final eu volto para me despedir de você. Um abraço. Show de bola. Boa noite. Tudo bem? Deixei aqui na tela para a gente pensar um pouquinho. Isso aí foi fruto do culto da manhã. Só tá o meu nome ali porque é a minha conta do Twitter lá, mas não é, essa frase não é minha, né? Apareceu aí. É o quê? Como é que fala no Brasil mesmo? Twitter. Como é que eu falei? Como é que é? Enfim, faz uma diferença danada, não faz? Deus se alegraria muito mais se fôssemos a igreja do que se fôssemos a igreja. Fica aí para pensar. Ô Bruno, pode cortar eu aí que eu te cortei. Cadê o Bruno que estava passando? Pode me cortar aí, pode botar na tela de novo. Eu pulei na frente dele aqui, entrei na tela. Como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor. Vou testar para ver quantos crentes tem na igreja, né? Pra gente... Beleza, show de bola. Bom, hoje a gente vai começar uma série nova. Para quem é novo na capela, aqui a gente costuma usar esse lance de séries. É como se fosse uma mensagem dividida em várias partes. Então, às vezes você perde uma ou outra, a gente coloca tudo no YouTube para você poder assistir depois. Mas toda a mensagem, eu acho que você consegue absorver alguma coisa e agregar valor para a sua vida com ela sozinha. Mas é bom se você pudesse ver todas as mensagens. E essa série, até onde a gente programou, tem 3 mensagens. Essa é a primeira delas. E o objetivo dessa série não é nada tópico, é a gente estudar a carta de Judas. Então, a carta de Judas está no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, na verdade, uma carta antes de Apocalipse. E aí nós vamos estudar essa carta, que é uma carta de uma página só, mas é uma carta extremamente valorosa para a igreja. E eu acredito que a nossa igreja, assim como a igreja contemporânea, deveria, como é que eu posso dizer? Deveria absorver o conteúdo dessa carta. Tem várias coisas que a gente pode considerar antes de começar esse estudo, né? Por que é importante? Toda vez que a gente começa uma série, e toda vez que essa série é uma série que vai explorar o que está escrito num contexto da Bíblia, é bom a gente entender de onde ele veio. Então, a carta de Judas é uma carta complexa, porque ela foi escrita numa linguagem muito aquém do entendimento da audiência deles. Quando você estuda a carta de Judas, você vê que provavelmente o autor dessa carta tinha muito conhecimento da cultura hebraica, da cultura judaica, o que nenhum de nós aqui tem. Tem alguém aqui que é parente direto de judeu? Não? Só para eu saber. Que ainda tem as coisas, faz os rituais em casa? Não tem, né? Então, muito provavelmente, coisas que a gente lê aqui não fazem muito sentido para nós se a gente não explicar. Então, por isso que eu estou fazendo questão de te explicar que essa carta é uma carta interessantíssima por diversos fatores. O primeiro é que ele era um conhecedor exímio da cultura judaica. Sabia tudo da cultura judaica. A segunda é que a base dessa carta não é Bíblia. A base dessa carta são 2 livros que não estão contidos na sua Bíblia. A base dessa carta, na verdade, são livros que a gente chama de deuterocanônicos, se eu não me engano, que são livros que não fazem parte do cânon da Bíblia. Ou a gente pode chamar de apócrifa, enfim, tem vários nomes com classificações diferentes, eu não vou entrar nesse detalhe, mas são livros que não estão aqui nessa Bíblia. 2 livros que aparecem no texto da carta de Judas é o primeiro livro de Enoque e o Testamento de Moisés. O Testamento de Moisés é um livro que nem nas Bíblias ortodoxas ou nas Bíblias católicas tem. É um texto tradicional que fazia parte da cultura judaica, que todo mundo conhecia, assim como quando você lê Crônicas, por exemplo, na sua Bíblia, ou quando você lê Juízes, você vai ver escrito o livro das guerras, ou o livro das conquistas. Eram pedaços de cultura escrita, preservados por eles, que eles todos iam reconhecer se ouvissem falar. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar de um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem que já ouviu falar? Levanta a mão. Então, se hoje eu pregasse uma mensagem e eu fizesse uma analogia, que os 2 ratinhos saíram para procurar o seu tesouro,
a maioria das pessoas ia entender. Por quê? Porque esse livro faz parte da nossa cultura. Assim como eu posso dar um exemplo de uma novela, por mais deplorável que isso seja, usar a novela no culto para dar um exemplo, a gente pode dar um exemplo da novela e todo mundo vai entender. E quem não vê novela vai entender porque tem um parente dentro de casa que vê novela. E aí a gente vai discutindo as coisas e por aí vai. Faz parte da nossa cultura. Então, esse livro, essa carta, foi escrita por Judas, que aqui se diz irmão de Tiago, meio irmão de Jesus, ou irmão de Jesus, entenda como você quiser, um dos mais próximos de Jesus, exímio conhecedor da cultura judaica, cheio de exemplos da cultura judaica que foram extraídos de 1º Enoque e do livro do Testamento de Moisés. Por que eu estou explicando tudo isso? Para te dizer um negócio que pode escandalizar os crentes, mas que na nossa igreja é comum. Tem coisa boa fora da Bíblia também. Entendeu? Também tem coisa boa fora da Bíblia. Também tem coisa boa para você aprender fora da Bíblia. Inclusive, você pode aprender coisas boas com livros de outras religiões. Basta que você saiba onde depositar a sua fé. A gente já passou o tempo da gente condenar outras religiões, porque o que é religião? A religião é uma construção mental de crenças e fé daquela pessoa. Então a gente tem que respeitar. E você escolhe onde depositar a sua fé. A gente não precisa quebrar a imagem e rasgar livro dos outros. Isso é ignorância. Então hoje você consegue aprender até o que não fazer com as pessoas erradas. Então aqui você vê um exemplo de uma carta que está na sua Bíblia, que a gente estuda, de um cara que era irmão de Jesus e que escreveu isso e deixou para nós baseado num livro fora do contexto do povo de Deus. Aí já começa o escândalo dessa carta. Então a gente vai ler hoje do versículo 1 ao versículo 5, se eu não me engano, é a primeira parte da mensagem, e nas outras mensagens a gente vai para as outras partes, tá? Antes da gente ler, só mais um aviso. A carta de Judas, ela, para nós, para a gente imaginar, para a gente contextualizar, ela seria como um semáforo, um sinal de trânsito. Quando você chega na sua Bíblia, você já leu lá o Novo Testamento todo, e aí passou por Hebreus, passou por tudo, ele é um sinal de trânsito. Alguém consegue reparar alguma coisa diferente nesse sinal de trânsito? Alguém? A ordem está errada? Por que a ordem está errada? Porque o amarelo está? Então, eu quero que vocês imaginem que a carta de Judas, as 3 mensagens que nós vamos ler, é como esse semáforo adulterado. Porque a primeira mensagem de hoje é um alerta. Hoje eu vou fazer um alerta. Esses primeiros versículos, essa introdução, é um alerta para a comunidade cristã. A segunda mensagem é uma acusação. Então, semana que vem, se você não quiser ficar apertado, não venha. Assista em casa que você fica mais confortável. Mas semana que vem nós vamos falar da acusação que Judas faz. Graças a Deus, eu acredito que não seja para nós. Para outras pessoas, você vai entender no contexto, dever de casa, lê em casa para você ver o que você entende. E a última mensagem é uma mensagem de fé e esperança, que é como ele termina a carta. Então hoje nós vamos falar desse alerta, opa, tem alguma coisa errada. Aquela luzinha que acende no painel do carro, talvez. Precisa parar o carro. Não quebrou ainda, mas precisa parar. Beleza? Então vamos lá. Judas, só tem um capítulo, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 5. Eu acho que eu vou parando de pedaço em pedaço, ao invés de eu ler tudo, fica mais fácil para nós, né? Então vamos lá. Judas, como eu disse, aqui era um nome muito comum, a maioria das pessoas acredita que era o irmão de Jesus, e aí ele fala assim, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Esse termo servo, eu não sei se você já ouviu isso, nas cartas do Novo Testamento, os apóstolos se apresentam ou como apóstolos de Jesus, ou como servos de Jesus. E esse termo que ele usa aqui, servo, é um termo que vai muito além do que nós acreditamos ser servos. O termo em grego é doulos. Para eles, era o escravo mais baixo que poderia existir. Nos tempos de guerra, naquela época onde eles precisavam usar navios de guerra, não navios como a gente conhece hoje, mas navios que eram carregados a remo, com as mãos dos escravos, para quem... Aí mais uma analogia da nossa cultura, né? Para quem assistiu a série do Vikings no Netflix, você consegue ver os barcos que são pilotados à mão.
Então, nesses barcos, alguns deles, das grandes nações, eles tinham 2 andares ou 3 andares. O andar mais baixo era o andar que ficava já na superfície da água. E aí ele ia subindo ali no convés até chegar no topo. Esse andar aqui de baixo era o lugar onde ficavam os remos, espalhados em volta do barco. E os escravos que ficavam ali, todos os escravos, eles ficavam ali acorrentados. Se você quiser um outro exemplo para você ver essa cena perfeita, você pode assistir o filme Ben-Hur. Aparece na primeira cena um bando de escravos ali embaixo. E ali eles eram acorrentados, passavam fome, desidratados, doentes. Alguns morriam ali enquanto remavam, porque não aguentavam. E aí, quando ele morria, vinha o capataz, removia ele e colocava outro. E nem queria nem saber o que fazer com o corpo, jogava no mar e por aí vai. Era um escravo assim, esculachado. Para você ter uma ideia, o sistema de higienização do barco, naquela época não existia vaso como existe hoje, mas os canos que eles colocavam, eles terminavam nesse andar. Então todo mundo que estava lá em cima fazia suas necessidades, e as necessidades terminavam aqui, e esses escravos, nos momentos de calmaria, limpavam o convés, e aí era isso que eles respiravam, enxofre, e por aí vai. Era o pior lugar do barco que você poderia estar. E aí os apóstolos de Jesus, os mais próximos de Jesus, eles se descrevem, quando eles escrevem cartas para as igrejas, como o apóstolo, que não é nada de importante, é aquele que é enviado após alguém, ou como servo. Todo apóstolo é um servo, talvez bem diferente do que a gente assiste hoje nos nossos dia a dia. Mas, colocando isso de lado, eles se colocam nessa posição para mostrar para nós que o que Jesus falou já era verdade na vida deles. Porque todo aquele que quiser ser o maior entre vocês deve ser o menor. Então eles se colocavam como escravos da comunidade. E aqui Judas escreve para a comunidade. Você vai ver que essa carta aqui não é para todo mundo. Essa carta aqui é para uma igreja, para um povo crente, para um povo que crê em Jesus, independente de religião. E aí ele diz, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Olha que interessante, que ele se coloca como servo de Jesus, mas irmão de Tiago. Se você fizer a conta, ele era um dos irmãos de Jesus, mas ele não conta vantagem. Provavelmente ele aprendeu isso com Jesus também, porque quando Paulo, outro apóstolo, escreve uma carta para a igreja lá como é que é o nome daquela cidade, gente? A carta de Filipenses ficava onde essa cidade? É o quê? Filipos. Então, quando ele escreve uma carta para a igreja que estava nessa cidade de Filipos, no capítulo 2, do versículo 6 até o 11, Paulo escreve um poema que relata o que Jesus fez. Ele fala, Jesus, sendo igual a Deus, ou seja, sendo da mesma essência que Deus, não considerou isso algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou de si mesmo. Aqui o que Judas está fazendo é se esvaziando. Ele está se esvaziando da sua identidade. Ele está falando, essa identidade que poderia me dar um alto escalão, porque eu sou o irmão do próprio mestre, eu estou me esvaziando dela e estou me colocando como servo dele. Primeira lição para nós. Todos nós deveríamos aprender a nos esvaziar. Porque para ficar cheio de Deus tem que estar vazio de mim. A gente ora e fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Primeiro tem que tirar o Espírito do homem. Sai o Espírito do homem, entra o Espírito de Deus. O dia todo, o tempo todo, é uma batalha infindável. É a velha história do ditado do provérbio chinês. Dentro de você vivem 2 ursos, um bom e um mau. Vence aquele que você mais alimenta. É a mesma coisa com o Espírito Santo e o Espírito da carne. Vence aquele que você mais alimenta. Se você alimentar a carne, você vai pensar nas coisas da carne. Isso é Colossenses capítulo 3. Agora, se você alimentar o Espírito, pensar nas coisas do alto, você vai alimentar e vai vencer com as coisas do Espírito. Aí ele continua dizendo assim, irmão de Tiago, aos que foram, 3 coisas, olha que interessante, essa carta aqui é fantástica. Eu Judas, estou escrevendo aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. 3 coisas, chamados, amados e guardados. 3 coisas que eu e você deveríamos ter certeza na nossa jornada. Chamados, amados e guardados. Quando ele diz chamados, olha que interessante quando é que a gente estuda. Quando ele diz chamados, ele não diz assim, Lohane, e ela atende. Ele não diz assim, Serginho, e ele atende. Não. Esses chamados aqui, a palavra é ecletos.
Na verdade, lembra quando você vai jogar aquela pelada lá no time de futebol, e aí são 2 times. O cara não te chama para jogar no time dele, ele faz o quê? Ele te convoca, ou ele te escolhe. Essa palavra chamado tem 2 utilidades no Novo Testamento: convocado e escolhido. Quando o cara é convocado, ele não tem escolha. Ele não tem escolha. Você foi convocado para o exército. Lascou. Não tem escolha. Você foi convocado para o exército de Deus. Lembrei daquela música, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Um dia a gente podia cantar essa música aqui. Ia ser engraçado. A maioria das pessoas não vai entender porque eu estou rindo, mas é porque essa música vai falar um monte de coisa que as pessoas não iam entender, né? Mas enfim, essa palavra, chamado, significa escolhido e significa convocado. Convocado não tem escolha. E o escolhido, a ideia de escolhido aqui, não é escolhido dentre vários. É escolhido porque foi determinado antes da fundação de tudo. Antes da criação de tudo, Deus determinou, Deus escolheu, apontou, selecionou e falou: você faz parte desse corpo aqui que Judas está escrevendo. Então, a primeira característica, chamada. Eu fui convocado, eu fui escolhido, eu fui selecionado. Não é só o meu nome que ele chamou, ele me criou para isso. Esse é o meu propósito, essa é a minha vida. Isso é tudo que eu faço, tudo que eu tenho, depende disso. Vem daí. É por isso que as pessoas, você diferencia a pessoa que acorda todo dia com um propósito e a pessoa que acorda todo dia sem saber o que vai fazer. A pessoa que acorda com um propósito sabe de onde veio a razão de viver. Isso é ser chamado. Não quer dizer que você vai ser pregador do evangelho, pastor de igreja, não. Mas você precisa ter consciência do seu chamado. E aí, chamado, e além de chamado, amados por Deus. Essa é a mensagem do evangelho. Amados por Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Pelo fato dele ter amado o mundo. Então, a melhor notícia que você pode receber é que Deus te ama. E a gente escuta isso, mas a gente não... amém. Mas Deus te ama. Deus olha para você com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor, que às vezes isso passa despercebido no meio das circunstâncias da vida, da correria, das doenças, da falta de emprego, da economia, da crise, da pandemia, do não tem vacina, da sogra, e por aí vai. Essas coisas atrapalham a gente, entendeu? Essas coisas atrapalham você entender que Deus te ama. Mas o amor de Deus é um negócio que fica aqui, ó. Uma vez que você entende, nunca mais sai. Nunca mais sai. Muda a sua identidade, muda a sua perspectiva, muda a maneira que você anda na rua. Quando você entende que você é amado por Deus, que você não precisa de afirmação de ninguém mais, tudo muda. Eu não sei se vocês viram, rodou na internet um memezinho de uma menininha que falou assim: quando eu descobri que eu não preciso prestar conta para ninguém, um negócio assim, vocês viram isso? Durante a semana, rodou no celular de todo mundo, né? Como é que ela fala mesmo? Não sou obrigado a nada. Quando eu descobri que não sou obrigado a nada, eu não sou obrigado a nada. É muito engraçado, você procura esse negócio, vocês vão entender, é isso daqui. Eu não sou obrigado a nada. Lógico que a menininha está zoando aqui com a voz de alguém, mas quando você entende que você é amado por Deus, você não é obrigado a satisfazer a expectativa de ninguém. Só Deus. Porque Deus te criou, Deus te chamou, Deus te selecionou, Deus te justificou. Ninguém fez nada por você, só Deus. E aí Deus usou pessoas ao longo do seu caminho, certamente, e aí por isso você deve ser grato. Mas a única pessoa que nós deveríamos pensar em agradar é Deus. Porque se você pensar em agradar a Deus o tempo todo, certamente você vai agradar as pessoas ao seu redor, você vai ser uma boa pessoa de se conviver, e as coisas vão acontecer naturalmente. Chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Guardados por Jesus Cristo. Eu me lembro que em uma das cartas, quando Paulo escreve, ele fala assim: a sua vida está guardada em Cristo, e quando Cristo se manifestar, a sua vida se manifesta também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma verdade que a maioria das pessoas de igreja tem problema em entender. A verdade é a seguinte: uma vez que Jesus te salvou, é Ele que guarda.
Você não precisa se preocupar com a sua performance. Você não precisa se preocupar com, eu tenho que fazer X, Y, Z, senão Deus vai me jogar fora. Deus não contrata prostituta. Deus não contrata prostituta. Deus resgata os filhos dele. É diferente. E eu não estou falando isso para esculachar uma classe de pessoas, não. Mas eu estou falando isso para você entender que Deus não te joga fora. Que Deus não faz assim, vou te usar para um serviço e depois eu descarto. Deus não trabalha assim. Deus resgata, tira você do poço da morte e te coloca sentado com Ele, para reinar com Ele. É seu, é dado, é de graça. E se foi Deus que deu, se foi Jesus que fez, você não tem como estragar. Você não tem como perder. Nunca você vai conseguir perder aquilo que você não conquistou, porque não é seu. Se você ler ao longo do Antigo Testamento, no Novo Testamento, algumas referências aparecem assim também. A salvação pertence a? Salvação pertence a? Vocês entenderam? A salvação pertence a? Como é que você pode perder um negócio que não te pertence? Imagina, você sair pela rua, ai, perdi minha salvação, que era minha, estava no meu bolso aqui guardada, mas eu perdi. Não tem como, porque pertence a Deus, é Ele que faz. O próprio Jesus diz, ninguém vem para o Pai se Ele não trouxer. Não adianta o seu próprio esforço. De fato, se você ler o Evangelho de João com cuidado, você vai entender que o que Jesus quis dizer é, ninguém vem ao Pai se eu não arrastar Ele contra a própria vontade para Ele. Que está em João capítulo 6. João 6,44 é o que Jesus fala, ninguém vem ao Pai se eu não arrastar Ele contra a própria vontade. Você pode pesquisar lá que você vai entender. Então você vai perceber que tudo que aconteceu para você até hoje foi Jesus te trazendo para perto dele. O caminho não é mútuo, eu ando em direção a ele e ele anda na minha direção. Não, eu estou morto lá e ele vem até a minha direção e me dá vida. Então nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados. Quem te guarda é o próprio Jesus Cristo. Não é o cordão, não é o terço, não é o trabalho espiritual de qualquer outra coisa, não é a oração do pastor, não é a igreja, não é a família, não é o colete à prova de balas, não é o segurança, não é o guarda-costas, não é o dinheiro. Quem te guarda é o próprio Jesus Cristo. Entendeu? Então nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados. 3 coisas que você precisa sair daqui memorizado hoje. Nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados. Porque nós somos essa igreja aqui. E aí ele continua dizendo assim, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. É a saudação dele, né? Seria interessante se a gente conseguisse mesmo multiplicar a misericórdia. Está difícil até de começar a ser misericordioso, imagina multiplicar a misericórdia. Mas aqui ele fala que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados para vocês. É a saudação dele para a igreja. E aí, para a gente terminar, vamos ler o versículo 4, o versículo 3, 4 e 5, que são o começo dessa advertência. Deixa eu ver se eu estou lendo certinho mesmo, 3, 4 e 5. 3 e 4, vamos ler 3 e 4, vamos lá. Diz assim, ó, amados, porque nós somos o quê? Chamados, amados e guardados. Aí ele fala, amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Tá, vamos parar aqui no versículo 4. Amados, o que eu queria, Judas falando, tá? Isso aqui sou eu interpretando Judas. E esse Judas aqui não é os Iscariotes, não, tá? Tem gente que tá achando que vai vir para a igreja para ver a série sobre o Judas Iscariotes, lá o que dedurou Jesus. Não. Esse Judas aqui é outro Judas, a gente falou aqui no começo. Mas ele fala assim, amados, o que eu queria mesmo era falar da salvação que nós temos em comum. Isso é o que eu queria mesmo. O que eu queria mesmo, igreja, capela, era que todo domingo, quando a gente se reunisse aqui, a gente pudesse cantar só Tu és santo, só isso. O que eu queria era não precisar pregar. O que eu queria era subir aqui e falar assim, quantos aqui estão contentes por serem salvos em Cristo Jesus? Isso é o que eu queria. O que eu queria era falar para alguém que ainda não recebeu a salvação de Cristo, falar, amados,
Você não precisa fazer nada. Ele já morreu pelos seus pecados. Deus te ama, Ele se importa contigo. Nada que você fez pode fazer Ele te amar menos. Nada que você vai fazer no futuro pode fazer Ele te amar mais. Mas eu vou desviar. Mas eu vou fazer isso. Eu vou vivendo... Nada disso afasta o amor de Deus de você. Porque o amor de Deus está pago na cruz com o sangue de Jesus. Acabou. Amados, o que eu gostaria de fazer era chegar aqui e falar: Deus te ama, Deus te ama e Deus te ama. O que eu gostaria de fazer era ficar repetindo isso, como os anjos repetem no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, para sempre e sempre. Amém e amém. O que eu gostaria de fazer era mostrar para vocês que Jesus veio do próprio Deus, que Ele é Deus, que Ele viveu uma vida, foi tentado, mas não caiu, continuou santo e trocou essa santidade comigo e contigo. E quando Ele morreu na cruz, Ele assume o pecado que você fez, que eu fiz, que todos nós fizemos, e entrega para nós o reino de Deus sem a gente fazer nada. Isso é o que eu gostaria de fazer, todo dia, repetir até que a gente entenda. Como Judas. O Judas falou que eu gostaria de falar da salvação que nós temos em comum. Eu estou aqui nessa terra, você está aí. Judas muito provavelmente era um pregador itinerante, então ele passava por várias igrejas. Então é muito provável que essa mensagem dele aqui seja uma mensagem quase que única, pregava a mesma mensagem. Sabe aquele pregador itinerante que você já viu a mensagem dele no YouTube, aí ele vem na sua igreja e ele prega a mesma mensagem, você já viu no YouTube? Alguém aqui já passou por isso, não? E o cara está pregando e fala assim: eu já vi já no YouTube já. Aí a gente vai para o Instagram e tal. Era Judas. Judas, tem um amigo meu agora pregando aqui na Projeto Vida, eu queria ir lá ver ele, mas ele está pregando no mesmo horário que eu falei: eu tenho responsabilidade, eu preciso pregar, eu não vou conseguir ver ele, mas eu já sei a mensagem que ele vai pregar, inclusive ele me falou o que ele vai pregar, então eu já sei o que ele vai pregar. É o Judas, a mesma coisa. Aí Judas fala assim: eu queria pregar sobre a salvação em comum, mas eu me senti compelido. E aí esse termo aqui ele usa o seguinte: o Espírito Santo de Deus me convenceu do contrário. Como que pode Deus me convencer do contrário? Eu quero falar da salvação, mas Deus me convence de não falar sobre salvação. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que eu e você precisamos aprender. É bom demais a gente falar da salvação, mas Deus sabe aquilo que o nosso coração está contrito aqui. E aí, olha que interessante, hoje de manhã a gente mudou tudo aqui, de manhã era para eu falar de Judas, né? E aí acabou que eu falei de João 15, eu acho que foi legal. As pessoas não acharam que foi legal, porque saíram daqui meio triste, mas foi legal. E aí o que aconteceu? Aquilo ali é Deus mudando, porque de manhã tinha um povo aqui que precisava ouvir outra coisa. Eu acho, porque eu não sou igual o Judas espiritualzão assim, né? Mas eu acho que Deus falou comigo, falei: vou pregar essa parada aqui. Aí mudamos tudo, fizemos. Agora, continuei com Judas, porque eu acho que valia a pena pregar de Judas. Judas é a mesma coisa. Eu queria falar sobre a salvação, mas eu me senti compelido a pedir para vocês, ou para insistir com vocês, que vocês batalhassem, que vocês lutassem pela fé que foi confiada a vocês de uma vez por todas. Olha o pedido de Judas. Quando a gente lê em português, às vezes a gente não consegue perceber o que ele quer dizer com isso. O que você quer dizer com batalhar pela fé? O que Judas está falando aqui, na verdade, é assim: gente, eu preciso que vocês aprendam, de uma vez por todas, a defender a fé que vocês têm. Porque muito em breve, vocês vão ser colocados à prova. Como você sabe disso, Pedro? Porque nos próximos versículos, 5, 6, 7, até quase no final da carta, Judas vai escrever isso aí para a próxima mensagem, não perca, semana que vem, na próxima mensagem. Ao decorrer da carta, Judas relata o que está acontecendo com essa igreja. E aí ele fala: eu peço para vocês, eu insisto com vocês, o Espírito Santo me compeliu, me convenceu, me fez, me obrigou a falar para vocês aprenderem a defender a fé de vocês. A fé que foi dada de uma vez por todas. E aí eu volto na questão do guardados. Jesus não escreve de lápis. Deus não escreve com lápis. Esse negócio de que Deus escreve certo com linhas tortas, isso é invenção nossa. Deus não escreve nada torto. Deus não é médico de letra feia. Deus escreve de forma clara. Tão claro que quando ele botou escrito na parede lá com Daniel, ninguém entendeu, mandou chamar Daniel que revelava as paradas, ele falou: é isso aí, pronto, acabou. Deus não gera confusão. Está entendendo? Eu gosto de falar para as pessoas assim: Deus não escreve com lápis. Aí as pessoas falam assim: claro, Deus escreve com caneta. Não, Deus escreve com sangue. Porque sangue mancha. E se secar, não sai. Quer a boa notícia?
Você foi coberto com sangue que já está seco. Não sai mais. Por isso que a fé foi dada de uma vez por todas. Jesus não fica brincando lá do céu e fala assim, agora ele vai fazer uma entrevista de trabalho, vou dar um pouquinho de fé para ele. Fé. Agora ele começou a namorar uma menina chata pra caramba, eu vou tirar a fé dele. Tira a fé. Deus não faz isso. Não existe isso. Isso nem fé é. Isso aí talvez seja a expectativa errada que você criou também. Então, como que Deus trabalha? A fé é um presente, é um dom. Por isso que Paulo fala em Efésios, vocês são salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, através da fé, que é um dom. A palavra dom é o carisma, um presente. É um presente para você. Para quê? Para que ninguém se glorie. Você não falar assim, eu tenho fé. Não, a fé é um presente que Deus dá para nós, porque até para acreditar em Deus, é Ele que tem que fazer a gente acreditar. Entendeu? Muda completamente. E aí ele fala, eu me senti compelido a insistir com vocês, para vocês defenderem a fé que foi confiada de uma vez por todas. Pois, é aqui que começa a advertência, e hoje nós vamos terminar com essa parte aqui. Olha só, versículo 4. Pois, estes homens, cuja condenação já estava sentenciada, estes homens que infiltraram aí no meio de vocês, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, não prega não, eles negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Por que Judas falou, eu preciso que vocês aprendam a defender a fé de vocês? Porque no meio de vocês se infiltrou um grupo de pessoas sorrateiramente, é assim que fala, sorrateiramente? Vocês entenderam. Entrou uma galera aí, escondido, disfarçado, e esses caras, eles deturpam, essa é a palavra, eles depravam a graça de Deus. Eles pegam a graça de Deus, essa doutrina que a gente aprendeu a falar, o evangelho da graça. Não existe evangelho da graça. Existe o evangelho de Jesus. O evangelho da graça, eu não sei quem é graça. Jesus é o dono do evangelho. Amém? Não existe evangelho da graça. A graça que prega outra coisa que ela quiser. Evangelho é de Jesus. Então a gente inventou esse negócio, o evangelho da graça. Não, é o evangelho de Jesus. No evangelho de Jesus, a graça é aquilo que a gente recebe sem merecer. Então, no evangelho de Jesus, o viciado em droga pode ser salvo. No evangelho de Jesus, o homossexual pode ser salvo. No evangelho de Jesus, como é o nome do pior criminoso que a gente condena? O pedófilo pode ser salvo. Pesado, né? No evangelho de Jesus, o crente pode ser salvo. No evangelho de Jesus, o espírita pode ser salvo. No evangelho de Jesus, o católico pode ser salvo. O budista pode ser salvo. No evangelho de Jesus, até o santo pode ser salvo. No evangelho de Jesus, a graça não é uma retribuição. A graça é um presente. No evangelho de Jesus, ele dá para quem ele quer, como ele quer, quando ele quer e se ele quer. O evangelho de Jesus não tem troca. Esse é o evangelho de Jesus. Esses caras deturparam a graça, os que se infiltraram. E aí eles começaram a inventar um monte de ritual, que a gente vai falar semana que vem. Eu não quero me adiantar, porque se eu me adiantar a gente vai pular na frente dos bois. Mas eles começaram a inventar um monte de coisa, e aí Judas vai lembrando eles, falou, lembra da história do povo de Israel, que Deus prometeu que ia entrar, mas também não poupou a galera, eliminou geral. Não lembra deles. Isso foi o que aconteceu com os caras. Essa galera deturpa o evangelho. Naquela época, eles transformaram o evangelho em judaísmo. A gente, na linguagem bíblica, a gente costuma chamar essas pessoas de judaizantes, que é o cara que tenta convencer você que você precisa virar judeu primeiro, para depois ser cristão. Por exemplo, primeiro você precisa se batizar para depois tomar ceia. O que é isso? Isso é judaizar as pessoas. Isso não é de Jesus. A ceia é só para quem é batizado. Isso é uma heresia que inventaram dentro da igreja e que se perpetuou ao longo de séculos. Não existe isso. Porque a ceia é de quem? A ceia é de Deus. Então, ceia quem é de? Quem é de Deus? No evangelho de Jesus da graça, não. No evangelho de Jesus,
Todo mundo pode ser salvo. Então a ceia é para quem? Todo mundo. Acabou. A ceia. A ceia é a senha. Ó, pega a outra mensagem. A ceia de Jesus Cristo, que também não é santa, o pessoal fala assim, hoje nós temos culto de Santa Ceia. Não tem nada de santo. No pão pusita? Como que é santo o pão pusita? O suco de uva Del Valle? Não é santo. O vinho, né, para as igrejas que podem beber vinho. Não é santo aquilo. Aquilo ali é um ritual. Aquilo ali é igual o parabéns do aniversário. Se você fizer aniversário hoje e ninguém cantar parabéns, você deixa de fazer aniversário? Não. Alguém aqui sabe qual foi a última vez que teve ceia aqui na igreja, o ritual aqui na igreja? Tem mais de ano. Mais de ano. Por quê? Porque é só um ritual. O batismo é um ritual que nós, aqui na capela, escolhemos manter. Então, quando as coisas melhorarem, a gente puder passar pãozinho na mão de todo mundo, a gente vai fazer, é legal. É uma das coisas que lembra a gente do ritual que Jesus fez. Mas a ceia de verdade foi a janta que Jesus fez e que encoraja a gente a jantar. Então, se você quiser falar assim, pô, estou muito tempo sem ceiar, quando você chegar em casa hoje, você ceia. Você faz a sua janta, senta na mesa e agradece a Deus pelo sacrifício que Jesus fez por você, toma consciência dos seus pecados que já foram perdoados. A ceia não é um momento triste, a ceia é um momento de celebração, e ceia. Porque a palavra, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, a palavra diz o seguinte, o homem julgue-se a si mesmo e coma. Não é para julgar a si mesmo e ficar triste e não comer. Então a ceia é um ritual que se perpetuou ao longo do tempo e isso era o que as pessoas desse tempo que estavam tentando fazer. Tem 2000 anos que nós estamos tentando sair disso. Sair dessa judaização das pessoas. As igrejas normalmente têm feito isso. Tem que batizar para ser membro. Membro de igreja. O que é membro de igreja? Você preenche um cartão, dá seu CPF, eles vão ficar de olho na sua renda. Quanto maior o seu dízimo, maior é o olho grande das pessoas. Que é assim que funciona na igreja. E aí eles contabilizam. É isso. Membro de igreja é para contabilizar, é para fazer a contabilidade da igreja. Da onde que a gente tirou que existe membresia de igreja no Novo Testamento? Não tem membresia, nem no Velho. Não tem membresia de igreja. Você é corpo de Cristo ou não é corpo de Cristo. Ponto final. Você pode ir à igreja quando você quiser, mas eu não preciso pegar seu CPF, te cadastrar e fazer contabilidade do seu dinheiro. Como é que nós vamos fazer com isso lá no futuro? Não faço a menor ideia. Na hora que a gente tiver que declarar o que entra, o que sai, não faço a menor ideia, mas que não está na Bíblia, não está. Então, batismo, todas essas coisas, isso é judaização das pessoas. Tem muito tempo que a gente está judaizando as pessoas. Hoje, a gente está passando por uma outra perversão da graça. A perversão da graça hoje virou o pode tudo. Pode tudo. Eu posso ter 5 namoradas, eu posso ter relação sexual com quantas pessoas eu quiser. É quase um estoicismo. Na época de Jesus, Jesus tinha 2 inimigos, os estoicos e os gnósticos. Você sabia disso? O maior inimigo do evangelho de Jesus era o estoicismo e o gnosticismo. O gnosticismo era aqueles que procuravam por uma resposta no universo, que depois virou o pessoal que beija a árvore, e é isso daí, tipo, tem alguma coisa lá, mas ninguém sabe o que é, não dá para definir. Isso é o gnosticismo, a busca pelo conhecimento. E o estoicismo, que era a galera que veio de Aristóteles, Platão, da filosofia grega, que acreditava que o corpo físico não tinha relevância nenhuma. Então você podia fazer o que fosse com o corpo físico, porque a alma era eterna. Então você podia, cara, fica à vontade, entendeu? Fica à vontade mesmo, anda pelado, suruba com todo mundo para tudo quanto é lado. Era o que eles acreditavam. Não precisa tratar, não precisa fazer nada, você não precisa cuidar da saúde. Se você ficar mal de saúde também não tem problema. Tá tudo em casa. Esse era o estoicismo. Hoje, o que a gente prega como graça nas igrejas, pelo menos o que eu vejo por aí, parece muito com o estoicismo. Não, está tranquilo, Deus te salvou, está tranquilo. Pode tudo. Pô, traí minha esposa e tal, eu preciso confessar. Não, está doido, para confessar vai dar problema aqui dentro de casa. Passou, já virou. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. As pessoas vão deturpando os versículos bíblicos. Pô, eu estou insistindo, vivendo no meu pecado, não consigo me arrepender. Mas Deus me salvou. Está tranquilo. Pode ser que Ele não tenha te salvo. Pode ser que Ele não tenha regenerado o seu espírito. Pode ser que você não conseguiu desenvolver uma resistência para lutar contra o pecado. Precisa ser salvo. No Evangelho de Jesus, todo mundo pode ser salvo.
Mas uma vez salvo, você deixa as coisas para trás e começa a viver do Espírito. Não tem como, não faz sentido nenhum a pessoa que se diz salva e continua vivendo na carne. Porque o que foi salvo morreu. O velho homem morreu. O novo homem está começando a viver de novo, está começando a aprender a viver. Então a gente precisa desenvolver, para os casados, precisa desenvolver harmonia dentro de casa, submissão, o marido submisso à esposa, a esposa submissa ao marido, o marido mais submisso à esposa, porque a gente vive numa cultura tão machista que a gente acha que tem que subjulgar. Não é subjulgar, é submeter. São duas coisas diferentes. O que a gente aprende, ou aprendeu durante muito tempo, é que a gente tem que subjulgar a esposa. Não. A gente tem que se submeter mutuamente. E o trabalho do marido é muito mais difícil do que o da esposa. Porque o da esposa é o seguinte: você precisa respeitar o seu marido como a igreja respeita a Cristo. Hoje, se fosse a referência, nós estávamos lascados. Porque a igreja não respeita Jesus mais. Mas na época que Paulo falou isso daí, tinha um certo respeito pela igreja. Agora, o trabalho do marido é você precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela, para apresentar ela pura, sem mácula nenhuma no dia que Jesus voltar. O que quer dizer? Quer dizer que a santificação da sua esposa, se você é casado, depende de você. Você é um mala, você é um turrão, você só fala de besteira dentro de casa, a sua esposa está indo para o inferno a passos largos porque você está empurrando ela. Entendeu? Ela pode orar o quanto for. Não existe mulher de fé que passa 5 horas orando, o marido chega bêbado em casa. Ninguém aguenta. Uma hora ele vai tomar um pé na bunda. E aí, se chega num aconselhamento, o que a gente, em nome da ortodoxia, a gente aconselha a mulher que sofre violência doméstica a ficar com o cara. Não pode divorciar. Deus abomina o divórcio. Ele não abomina se apanhar em casa, mas o divórcio ele abomina. Então você fica em casa. Que Deus maluco é esse? Que Deus é esse que aconselha a mulher a tomar surra em casa? Não existe isso. Sabe o que é isso? A mensagem passada eu falei aqui, a gente tem o problema do egoísmo, o problema do relativismo e o problema do burrismo. A gente não sabe ler Bíblia. Não é isso que está escrito ali. Então, se seu marido está batendo em você, o que você tem que fazer? Ligar para a polícia, não é para o pastor. Porque se você ligar para o pastor vai preso. Entendeu? Se você ligar para o pastor dessa igreja sofrendo violência doméstica, o pastor dessa igreja vai preso. Ficou claro? Por 2 razões. Não me liga porque eu não quero matar o cara, e se você me ligar, eu vou preso. Então não me liga. Entendeu? Liga para a polícia. E aí a polícia resolve o seu problema. Depois eu vou lá fazer uma visita para ele na cadeia, vou lá fazer uma visita para você, vou lá, tranquilo. Mas eu não posso resolver o seu problema, porque o seu problema é um caso de polícia, não é um caso espiritual. O que aconteceu na igreja hoje, para a gente fechar? A gente deturpou a graça, e a graça deixou de ser um presente e passou a ser uma maldição. Nós estamos amaldiçoando as pessoas com a graça. Nós transformamos graça em desgraça. O que está acontecendo hoje com a maioria dos cristãos, principalmente os jovens, nós estamos vivendo uma desgraça dentro da igreja. É o livro do Chuck Swindoll, né? O que aconteceu com a igreja? O do Chuck Swindoll é o Despertar da Graça, o que aconteceu com a igreja do Nicodemos. É bom você saber, o que aconteceu com a igreja? Nós destruímos a igreja, porque a gente botou veneno dentro da igreja. A gente precisa voltar, e aí eu vou encerrar falando o que Judas falou. Irmãos, eu queria falar da salvação. Queria comemorar com vocês, queria cantar Só Deus é Santo, mas eu quero insistir com vocês que vocês aprendam a defender a vossa fé, porque no meio de vocês já entrou gente contaminando a graça, até aqui. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba replicando alguma coisa que não condiz com a graça de Jesus, até aqui, isso é normal. Então o que a gente faz? A gente vai podando as arestas e alinhando as ideias. Essa é a ideia de Judas. Na próxima mensagem, a gente vai entender o quão grave é o crime de perverter a graça, que são os próximos versículos. Então, como eu disse no começo da mensagem, se você não gosta de ser confrontado, fique em casa, porque semana que vem provavelmente vai pesar o clima. A gente vai fazer um louvor bem legal para poder pesar o clima na hora da pregação, entendeu? Porque o texto é pesado. Leia em casa, faça essa reflexão. Mas se eu puder dar algum conselho para você, que você saia daqui hoje sabendo que você é chamado,
amado e guardado. E que vem aí tempos onde nós vamos ficar confusos com a nossa fé. Você precisa se aprofundar para aprender a defender a sua fé, que te foi dada de uma vez por todas. Não é uma brincadeira de ir e voltar. Amém? Todos certos disso? Firmes nas promessas de Jesus? Eu tô crentão hoje, né? Mó pentecostal mesmo. Firmes. É isso. Vamos orar? Show. Curva essa cabeça aí para você poder se concentrar. Se você quiser fechar seus olhos ou orar de olho aberto, tanto faz. Pai, nós te agradecemos, somos gratos. Toda honra, toda glória, todo louvor nós damos ao seu Filho Jesus. Ele é digno, Ele é o Cordeiro, Ele comanda, nele e por Ele e dele são todas as coisas, inclusive nós, inclusive a nossa vida, inclusive as nossas palavras, a minha oração, os meus sentimentos, a nossa pregação, a nossa comunhão, tudo vem do Senhor. Pai, faça com que nós possamos entender que o Senhor não brinca de salvação, que o Senhor nos chamou por amor, que o Senhor nos salvou, que o Senhor é que nos guarda, é o Senhor que nos protege, e que essa confiança possa ser o sentimento que guia as nossas vidas no nosso dia a dia, na segunda, terça, até sexta, durante toda a semana, no nosso convívio, no nosso cotidiano, nas nossas amizades, no nosso trabalho, que nós possamos ser igreja por onde nós passarmos. Que as nossas celebrações sejam só um reflexo do nosso culto. Que todo domingo a nossa celebração seja um reflexo do nosso culto. Que o nosso culto segunda-feira seja agradável para o Senhor. Que o nosso culto terça-feira seja agradável para o Senhor. O culto em casa, o culto doméstico, o culto no trabalho, o culto com a minha vida, o meu sacrifício com a minha vida. Que tudo isso possa te agradar. Para a gente ir se convertendo aos poucos. E aí nos domingos a gente possa celebrar a nossa salvação em comum, na presença de outras pessoas, mostrando para eles o quão bom é crer em Jesus Cristo, o quão bom é ter a esperança da salvação em Jesus Cristo, o quão bom é esperar e aguardar ansiosamente a volta do seu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor continua tratando de nós. Que essa palavra atinja os corações que precisa atingir, seja aqui, seja online, e que dê frutos para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, enquanto você vai se despedindo, né, das pessoas, se você quiser, a gente tem ali uma loja com alguns produtos. Como o Marcelo falou, todos esses produtos são revertidos para as nossas missões. Se você quiser participar disso, fique à vontade. Aqui dentro, se você está nos visitando, não vá embora sem pegar o seu presente. A gente tem um presente para você, é uma honra para nós poder te abençoar. E se a gente não conseguir se esbarrar durante a semana, espero te ver aqui domingo que vem, ou 10 horas da manhã, ou às 7 da noite, ou em um dos nossos grupos de conexão. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que você e a sua família tenham sido edificados. Se você estiver aqui por Volta Redonda algum desses dias, de repente no domingo, venha nos fazer uma visita, eu te prometo, nós vamos te fazer se sentir em casa. E se você ainda não curtiu as nossas redes sociais, a gente tem aqui YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, para quem gosta de podcast. Enfim, você pode nos seguir e vai ser um prazer para a gente poder interagir contigo. E por último, se você quiser nos auxiliar, quiser nos ajudar a continuar a nossa missão, você pode contribuir financeiramente com esses códigos de resposta rápida que vão aparecer aqui na sua tela. A gente chama de QR Code, tem PicPay, tem Nubank, tem Pix. Da maneira que você quiser contribuir, de acordo com o seu coração, vai ser também um prazer para nós poder contar contigo. No mais, espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima semana ou nos nossos grupos de conexão. Um grande abraço, tchau, tchau.